Um tenente-coronel da PM morreu com um tiro na cabeça dentro do prédio da Secretaria de Planejamento do Estado. É o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, Marinaldo de Lima Silva, de 49 anos, morreu com um tiro na cabeça. A pedido da família, ninguém da imprensa pôde acompanhar o velório ou o enterro do tenente-coronel Marinaldo de Lima Silva. Eu tive 3 filhos policiais. O pai, ele era apaixonado pela polícia, né? Então ele queria ver os filhos seguir a carreira dele. E então, os 3 seguiram. Só um que não seguiu. Marinaldo terminou o estudo dele, né? Ia entrar no 2º grau. E o pai sempre teve... O sonho do pai era ver ele na polícia. O pai matriculou ele no colégio da polícia. E ele foi tranquilo, contente, né? E foi uma bênção. Antes eu notava, né? E notava uma certa desânimo, assim, tristeza, assim, como que estava cansado, né? Como se estivesse cansado, muito cansado. E eu olhava para ele assim e eu pensava, puxa, meu filho está ficando velho. Ele está com uma fisionomia tão assim, cansada. E eu pensava, porque ele era muito calado, ele não falava nada. Não falava nada. Quando ele veio falar o que estava acontecendo com a vida dele, já foi um pouco antes de acontecer. Ele chegou desesperado. Eu não esperava, porque até antes ele não falava nada. Mas ele chegou já sem ânimo, desesperado, e disse que a vida dele aí acabou. Que ele estava devendo muito, não tinha mais como pagar e não tinha dinheiro mais no banco. E aí a vida dele acabou. Vários coronéis já disseram isso, eu sou testemunha, ouvi isso muitas vezes, né? A missão está dada, eu quero a missão cumprida. E quando você questiona assim, mas os meios, se virem, eu não quero saber dos meios, eu quero a missão cumprida. E quando você falha, você é punido severamente, disciplinarmente. Às vezes você fica preso, fica detido. E isso mexe com a autoestima, isso mexe com o brio. E muitos policiais, doutrinados dessa maneira, de sorte que a falha afeta muito a subjetividade, eles não conseguem conviver com aquela ideia de falhar. Se a vida pessoal já está problemática, se você tem assim, algum desequilíbrio no campo financeiro, se soma a isso uma série de pressões do campo institucional. Então isso cria uma ideia de que você está falhando nas missões que recebe, por conta disso você é uma pessoa incompetente, você não merece viver. E isso é uma linha muito tênue, é como se fosse uma teia de aranha para levar você ao suicídio. Ele era meu filho mais velho. Ele se sentia assim, como se fosse como o filho mais velho. O pai já não estava mais aqui. Ele achava que ele devia dar exemplo. Ele devia ser um exemplo para os outros. E ele estava se achando péssimo por causa disso. Ele estava se achando péssimo e estava com vergonha. Ele estava morrendo de vergonha. Dava para sentir a vergonha que ele estava. O policial ele tem dentro de si essa ideia de uma dignidade muito importante da farda. E existe aqueles que conseguem distanciar-se, né, digamos, dessa ideia de super-homem, de super-militar, né, para a ideia mais humanizada, né, de que ele percebe que ele é um ser humano que usa uma farda. Até esse processo, digamos assim, psicológico, de amadurecimento do seu papel na farda, ele depende muito de um processo que nós chamamos de desmilitarização. A desmilitarização, ao nosso ver, seria uma forma do policial ele entender a farda como um instrumento de trabalho
e não como uma coisa de um sacerdócio, né? Porque quando ele incorpora a farda como um sacerdócio, essa farda não consegue sair dele. Mesmo que ele esteja sem a farda, ele se sente, digamos assim, numa missão. Quem é o melhor comandante que já teve aqui no batalhão? Todo mundo já fala, Marinaldo não pode contar nessa estatística porque ele ganha todas. A gente tem que falar, tira Marinaldo. Porque ele realmente foi muito querido. Pelo perfil dele, todo mundo ficou se questionando se realmente se foi um suicídio. Porque a postura que ele passava para todos era de uma pessoa extremamente equilibrada, pessoa que orientava, uma pessoa que estava acima desse tipo de postura. Então, houve relatos de dizer que não foi um suicídio, sim um homicídio, que tinha sido uma discussão, uma briga, e foi N especulações, né? N especulações sobre o fato. Realmente ficou o pensamento dos policiais em geral ficou realmente um grande questionamento. O que realmente aconteceu? Será que foi realmente um suicídio? O tenente-coronel Marinaldo era um ser humano, não é? Até algumas pessoas da sociedade acham que um oficial de polícia é um homem completamente preparado e que está pronto para tudo, e na verdade não é. Isso mostrou que um homem que, como se diz na gíria popular, de alta patente, um homem que só faltava um posto para fechar, né, o último posto de um policial militar, que é ser coronel. Então, um tenente-coronel que vivenciou no dia a dia pressões, que certamente, além de pressões pelas metas, ele também tinha policiais com problemas, né, e isso naturalmente afeta qualquer um psicologicamente. Como ser humano que ele era, eu não tenho dúvida de que toda essa conjectura, ou essa conjuntura, contribuiu para que tal fato acontecesse. E essa pessoa estava disposta? Ele disse para mim, mamãe, eu queria morrer, eu queria me matar. E eu disse para ele, mas agora você não vai fazer isso não, né, meu filho? Agora a gente está disposto a ajudar, todos os seus irmãos estão dispostos a ajudar, eu também, né? Você não vai fazer mais isso não. Ele disse, não, mãe, não vou fazer não. Mas ele disse assim, e eu tive vontade também de sair pelo mundo afora sem destino. Ir embora, sem destino. Embora. E eu disse a ele, não faça isso, filho, tira isso da cabeça. Por favor, tira isso da cabeça. Você não pode fazer isso, deixar a gente aqui no desespero. Porque se você fizer isso, eu disse a ele, se você fizer isso, eu nunca mais vou ter paz. Porque eu não vou saber onde você... Eu ia saber, não vou saber onde você está. Sabe o que vai acontecer comigo, meu filho? Eu vou sair também pelo mundo lhe procurando. Nunca mais eu vou parar de lhe procurar, porque eu não vou aguentar. Ele falou isso. E ele disse assim, não, mãe, não se preocupe não, eu não vou fazer isso não. Nós não temos um programa de acompanhamento psicológico, nós não temos um atendimento como deveríamos ter. Eu não faço críticas aos profissionais que estão, porque eu sei que eles também têm ausência de estrutura para poder proporcionar um atendimento melhor, mas é uma negação. A Polícia Militar hoje vive a sua pior crise institucional. Hoje, no ano de 2015, nunca se teve um momento tão difícil dentro dos quartéis, dentro de todas as nossas unidades, e nós estamos vivendo um pior momento, e eu não tenho dúvida que isso vai refletir no atendimento à sociedade, e isso é um fato preocupante. Não havia canais, ele não conseguia encontrar, e de fato não tem, não é, canais de tratamento dessa saúde mental, não é? Porque a gente está lidando com questão, repito, de saúde.
Não se trata de um luxo, não se trata de uma coisa assim, tipo, eu não vou gastar dinheiro com isso, né? Se trata de saúde. E o problema da saúde nessa área é porque é uma coisa da psicologia, é interna, é da alma. São feridas que não são expostas. O sujeito pode estar muito bem aqui, mas, na verdade, por dentro, totalmente destruído, né? Pode estar sentindo coisas que, na verdade, nem são reais, mas em função até da sua patologia, ele não consegue identificar o tipo de vulnerabilidade que ele está vivendo. A gente não esperava isso. E aí a gente tentou acalmar ele. Mesmo a gente passando por... Mesmo isso aí tendo abalado muito minhas filhas, mas a gente tentou acalmar ele e prometendo que a gente todo ia cair em campo para ajudar ele. Né? Aconteça o que acontecesse, a gente estava ali para ajudar ele. Eram umas 10h30, mais ou menos. Ele ligou para mim. Então, ele me perguntou, mamãe, a senhora está bem? Eu disse, estou bem, meu filho. Aí ele disse assim, tudo vai dar certo, viu, mamãe? Só quando ele disse tudo vai dar certo, ele já disse chorando, falou chorando. E eu disse assim, eu sei, meu filho, que tudo vai dar certo, eu sei que tudo vai dar certo, confie em Deus, eu sei que tudo vai dar certo. Só que eu falei também chorando. Ele falou chorando e eu também falei chorando. Porque eu vi que ele estava chorando. Aí ele disse, mamãe, por que a senhora está chorando? Eu disse, meu filho, eu estou chorando porque você está chorando. Aí ele disse assim, não, mãe, é porque a gente se emociona, né, mamãe? A gente se emociona às vezes. Mas não se preocupe não, que é só isso, é só emoção. Mas vai dar tudo certo. Aí ele me pediu, a senhora ora por mim? Eu disse, oro. Ele disse, não, faça uma oração por mim. Eu disse, vou orar agora mesmo. Aí eu disse a ele, eu estou esperando você, viu? Estou esperando você, só vou almoçar quando você chegar. Eu fiz um jejum desse dia. E ele disse, tá, quando eu resolver as coisas aqui, eu vou para casa. Só quem pode resolver minha situação é o governador. A minha nora chegou lá em casa e ficou sem poder falar, sabe? Procurando palavras para poder me dizer. Ela também estava muito sem jeito para me dizer, esperando que chegasse outra pessoa em casa também para ajudar ela, mas não chegava ninguém. Porque onde as pessoas recebiam a notícia já ficava plantado lá, que não tinha coragem nem de sair do lugar. E não tinha jeito para chegar em casa também por causa de mim, para não me dar notícia, sem jeito para me dar notícia. E ela teve que me dar. Ela só fez dizer assim, dona Anita, aconteceu. Quando ela disse aconteceu, aí a ficha caiu. Aí a ficha caiu e eu não estava acreditando. Eu não estava acreditando naquilo. Eu não queria ouvir uma notícia daquela. Era a notícia que eu esperava naquela hora. E eu disse para ela, diga que você está mentindo. Diga que ele está no hospital e ele vai te salvar. Ela disse não. Não vai. O que aconteceu e foi fatal. Aquilo ali foi a notícia mais triste que eu recebi em toda a minha vida. Ali foi a dor maior que eu já senti na minha vida. Pelo cenário de tudo que aconteceu, que foi no dia da reunião do Pacto pela Vida, na Secretaria de Planejamento, à frente do secretário, então isso realmente, se foi realmente, pelo decorrer do noticiário, que foi realmente o suicídio, isso foi um recado. Isso foi um recado. Ele tirou a vida dele, dando um recado para toda a sociedade, todos os policiais militares, para todo o governo.
que alguma coisa de errado está acontecendo. Eu acho que a responsabilidade do Estado ela é direta, né? É uma responsabilidade, como dissemos, em função da jornada, em função da falta de uma saúde preventiva, mental, né? Um programa de saúde mental preventivo para que esses policiais possam ter escapes e tal. E acho que, naturalmente, a morte dele foi muito dramática. Se uma pessoa da cúpula pratica, né, um suicídio dentro do próprio aparato do Estado, é evidente que alguma coisa está errada, é evidente que alguma coisa explodiu, alguma coisa se fragmentou. Além dele não ganhar um dinheiro suficiente para viver, para ter uma vida digna, né? Muitos moram até nesses lugares, né? Nessas comunidades aí de favela, porque não pode pagar um aluguel do acato direito. Então, eu acho que eles não são bem recompensados, né? Por ser um policial e viver arriscando a vida aí, eu acho que essa parte aí é muito injusta. Como cidadão, qualquer pessoa diga assim, não, eu estou no meu bairro e estou me sentindo protegido pela Polícia Militar. Mas não está, porque a própria polícia não está protegida. Você vê a quantidade de casos de policiais mortos, o próprio Coronel Marinaldo que se matou, os outros policiais que se mataram posteriormente ao fato dele. É um caso grave, porque o do Coronel foi muito mais notório, pela questão do local, o dia, tudo realmente é muito notório. Mas há outros casos de policiais que perderam a vida e não houve nenhuma notoriedade. Quem puxa o gatilho, quem puxou, né, quem é responsável por isso, eu acredito que o agente de segurança ele é o menos responsável por isso. Acho que há toda uma estrutura no campo da seleção inadequada, há toda uma estrutura no campo da convivência institucional, há toda uma estrutura em relação ao desrespeito que o próprio Estado exerce em relação a esses agentes, porque é claro que o Estado não pode esperar cidadania, direitos humanos, respeito dessas pessoas quando elas são vítimas dessa estrutura do Estado, né? Esse tiro não pode ser personalizado, ele tem que ser um tiro que nos faça refletir, né, que modelo de sociedade a gente quer, porque na verdade ele é vítima dessa lógica predatória, ao mesmo tempo esvaziadora do ser humano que nós somos e da possibilidade que nós temos nas mãos de mudar essa sociedade para algo melhor, mais harmônica, mais fraterna. Você precisa ter um programa de valorização desse policial que dê a ele condições de não só de capacitação, treinamento, mas também de acesso aos bens culturais que a sociedade produz. Esse policial ele não deveria ser marginalizado na sociedade. O tempo vai passando, vai se distanciando, a gente fica alegre, a gente tem que viver, né? A vida continua. Eu sou uma pessoa muito forte, né? Acho que na família eu sou mais forte, apesar da minha idade, né? Mas isso ainda dói, né? Mas foi assim. Foi isso.